relatoria do senador Espírito Almin. E nos comentários dele, ele traz à tona essa questão das modalidades de infiltração. Então, a parte legislativa, é mais ou menos isso que eu vou falar. Vou falar, claro, sobre algumas ameaças em potenciais e quais são as medidas protetivas. Tá? Bem rapidamente mesmo, eu não vou entrar a fundo nessas questões. Bem, eu acredito que todos aqui já leram, né, esse clássico, né, A Arte da Guerra, Sun Tzu, e eu uso ele só para dizer que ele tem um ensinamento muito importante na contra-inteligência. Ele diz que o segredo é uma das principais características do general. E é isso, o gestor tem que saber proteger o conhecimento. Eu lembro muitas informações nossas, né, nós estamos aqui testemunhando, que são vazadas, né, e um trabalho que eu vi bacana nesse livro, no livro do Ministério do Silêncio, do Lucas Figueiredo, eu estava relendo, aliás, ele hoje, e ele fala justamente disso, de uma coletânea chamada Coletânea L, está na página 15, que ele fala que outro registro histórico resgatado foi a coletânea completa, 63 edições, que circulou durante 14 anos sem nunca ter vazada. Tá? E eu cito isso porque o Lucas Figueiredo não é uma pessoa, assim, não é um escritor que fale bem da inteligência. Tá? Há ranços ideológicos nesse livro, tá? Mas nessa página em particular, a gente percebe que há um elogio pelo trabalho da proteção ao conhecimento, que é importante, que salva a vida. E proteger o conhecimento por quê? O pai da ciência moderna, o Sir Francis Bacon, ele já falava em 1500 que o conhecimento é em si mesmo o poder. Nessa mesma linha do Bacon, nós temos aqui o Thomas Hobbes, né, no livro O Leviatã, essa mesma linha, ele vai falar que o conhecimento é o poder, né? Principalmente no mundo em que existe essa guerra de todos contra todos, e que o homem é o lobo do próprio homem. Já saltando lá para 1949, um livro assim interessante do George Orwell, que inclusive ele era tenente, sofreu uma baixa devido a um tiro que sofreu. Ele escreveu esse livro, 1984. E lá atrás, em 49, ele já falava sobre essa superexposição. Ele já falava das telitelas, que hoje são as câmeras que estão em todos os lugares. Né? Só para ter uma ideia, em Londres, quem frequenta Londres sabe que qualquer local no centro londrino você é filmado no mínimo 2.000 vezes. Né? É o grande Big Brother. E aí, por outro lado, é um livro distópico, né? Ao lado do Admirável do Mundo Novo, ao lado do Laranja Mecânica, que prevê uma situação de grande opressão. E esse livro dele, esse insight dele, né, do Grande Irmão, a gente percebe que já estamos vivenciando essa superexposição e o supercontrole. E aí a pergunta que se tem hoje é: e a privacidade? Né? Como fica a privacidade? Aí eu chamo a atenção dessa pirâmide aqui, do Maslow, acho que todo mundo conhece ela, na pirâmide das necessidades, que ela fala das necessidades, que a primeira é fisiológica, depois segurança, né, amor, estima. Mas eu só brinco que se o Maslow estivesse vivo, ele mudaria essa pirâmide. Né? Ele colocaria como base da necessidade humana hoje, né, nesse mundo VUCA, o Wi-Fi. Né? Você vai no restaurante hoje, você não pede em primeiro lugar o cardápio, você pede ou você tem um Wi-Fi. Né? Então, essas mudanças que provocaram esse mundo VUCA. E quando você fala nessa proteção, vazamento do documento, não tem como você não falar do site do Wikileaks, né? Criado pelo Julian Assange, que ainda muitas informações ainda não foram divulgadas, tá? E o seu colega, o Edward Snowden, né? Que tem um livro bacana chamado A Eterna Vigilância, e ele fala, então, desses vazamentos. E eu chamo assim o Snowden aqui para dizer que ele deu uma entrevista no jornal The Guardian, dizendo que afirmando que vários portais, como Google, Gmail, YouTube, vazaram informações. É claro que esses órgãos todos negaram. Né? Mas aí a pergunta que se tem é essa. Né? E a proteção? Como que fica a nossa proteção? E como que fica o trabalho da contra-inteligência dos órgãos de segurança pública? E aí, já adentrando no mundo VUCA, é importante dizer que é um termo que foi assim recentemente incorporado ao vocabulário das instituições, das corporações, tá? Mas ele já está lá desde a década de 90 no meio militar, conforme eu já falei
do general Stanley, né, no livro Times dos Times. Então, ele fala essa necessidade de você observar o mundo com essas novas dimensões. O mundo VUCA, ele explica também a atual transformação, que são intensas e são absolutamente disruptivas. É uma palavra que a gente vai ver muito, né? É aquele gap, né, entre um evento e outro de forma muito exponencial. As mudanças são em velocidade geométrica, né, e com destino incerto. Mas vamos lá. Vamos na primeira letra desse mundo VUCA, tá? Que preocupa a atividade da contra-inteligência, que é um ramo da atividade de inteligência. Nós temos aqui... Rondão, não sei se estou falando muito rápido. Eu liguei aí o 220. Não, tá falando tranquilo, tá beleza. Pode continuar. Tá joia. Tá ótimo. Nós somos aqui, a grande parte são do meio militar, né? Então a gente tem esse negócio de disciplina, né? A gente quer seguir o tempo, né? Vamos lá. Mas aí, quando a gente fala em volátil, é bom lembrar do Bauman, Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, que faleceu em 2017, mas ele, no livro Modernidade Líquida, ele fala que o mundo hoje é um mundo assim, fluido, um mundo que não tem muita relação, um mundo de consumo, né? E ele critica muito as redes sociais. E eu lembro de uma entrevista que eu vi dele no YouTube, em que um aluno fala: professor, o senhor critica muito as redes sociais, mas saiba o senhor que só hoje eu fiz 500 novos amigos no Facebook, né? E o Bauman respondeu de forma bem tranquila, disse que eu tenho 86 anos, né? E pode ser que hoje eu tenho 5 amigos, né? Agora, o que é conceito? Qual é o conceito de amizade para esse jovem de hoje, geração X, Y, e para os jovens, né, de 20, 30 anos atrás? Realidade totalmente distinta. Eu acho que a maioria daqui ainda se lembra de viajar pelas estradas brasileiras usando aquele mapa 4 rodas, né? A gente usava, parava. E hoje não. Hoje nós temos vários aplicativos, temos o Waze, né, que facilita muito. Mas esse é um mundo volátil, que tem uma aceleração gigantesca das tecnologias, que impacta diretamente a contra-inteligência. O profissional da inteligência que aprendeu todas as possibilidades do novo equipamento, amanhã já tem outro. Ele tem que desaprender, reaprender, e certo, daqui 2 semanas, 3 semanas, vai ter outro equipamento que ele tem que aprender novamente. E olha como que era pouco tempo atrás, né? Esse é um infográfico da Funenseg. A fotografia, quando ela foi inventada, até o dia que ela foi para as prateleiras, demandou 112 anos. Telefone, quando o Graham Bell lá inventou, né, até o dia que ele foi vendido, foram 56 anos. E assim, televisão, 12 anos, né, até que hoje um Pentium, hoje um Intel, hoje um equipamento simples, é uma questão de 1 ano, questão de 1 mês, né? Aceleração, nós temos aí, a cada 6 meses a HP coloca um produto novo no mercado. A cada 3 meses a GM coloca um outro produto, né? Incerto. A segunda letrinha lá do mundo VUCA, né? Incerto. Aí eu lembro muito do filósofo Luiz Felipe Pondé, que ele vai dizer que a consciência pós-moderna, ela não consegue acreditar nada por mais que 2 horas, tá? Devido a essa complexidade que se tem, devido ao mundo ser muito volátil. Inclusive, uma metáfora muito usada pelo Zygmunt Bauman, ele usa uma metáfora até de um filósofo americano por nome Emerson, para tentar mostrar como que é essa realidade VUCA. Ele vai dizer que é como se nós estivéssemos caminhando numa fina camada de gelo. Se a gente parar, o gelo quebra e eu afundo. Então, não tem como eu ir contra a tecnologia. Nem posso ir contra a tecnologia. Até porque, né, é essa mesma tecnologia que permite, neste mundo nosso de pandemia, né, a gente está participando dessas webconferências, sendo utilizada para melhorar a comunicação da saúde, da segurança pública. Mas esse mundo é muito incerto. E, além de ser incerto, e além de ser volátil, ele é muito complexo. Ele reúne hoje a trama de muitas variáveis, há uma imbricação de vários atores, tá? Que essa hiperconexão em que as pessoas estão praticamente ligadas, o mundo inteiro está ligado, né? Tem consequências também na segurança pública,
na inteligência e, notadamente, naquele tema que eu estou falando, que é a contra-inteligência. Não sei se vocês lembram recentemente, na Netflix, saiu um filme lá, As 13 Razões dos Porquês, em que uma menina, uma jovem, né, numa determinada parte do filme, ela suicida. Mas a cena é tão real que influenciou muitas pessoas. E tivemos alguns tristes incidentes registrados, né? O certo é que 445% foi o aumento de procura por CVV. Aí nós tivemos a consequência daqueles outros jogos, né? A Baleia Azul, não sei se vocês recordam também, que teve alguns problemas, isso em função dessa conexão global, digamos assim. Que não é ruim, não dá para você taxar de ruim, nem absolutamente de acordo com aquilo que você usa, ele é bom ou ruim de acordo com o uso que você faz dessa tecnologia. Por exemplo, o telefone, né, o telefone celular. As pessoas falam, o telefone celular é muito bom, que aproxima as pessoas distantes. Mas, de outra sorte, né, ela afasta as pessoas próximas. Como que é nas famílias hoje, né? As famílias estão juntas, na mesma casa, cada um está no celular, cada um está no tablet, e as pessoas não se comunicam. Mas é ambíguo também. E aí eu lembro do Peter Drucker, né? Ele vai dizer que o maior perigo para as organizações em tempos turbulentos não é a turbulência em si, mas é agir com a lógica do passado. Fazer o que o general Stanley fez. Ele realmente entendeu que o mundo é complexo, é volátil, é incerto, é ambíguo. Eu tenho que fazer essa contextualização e considerar esse momento histórico que a gente passa para eu conseguir responder. Em resumo, eu não posso no mundo digital permanecer com minha cabeça analógica, tá? Esse é uma imagem que eu gosto muito, peguei lá no YouTube, é justamente isso, né? É realidade nossa. E como proteger então o ativo institucional diante desse ambiente VUCA? Eu fiz uma pesquisa em alguns estudiosos do assunto e descobri 4 competências. Para cada dimensão do mundo VUCA, nós teríamos uma competência para trabalhar. E essa competência eu dialoguei com a contra-inteligência para facilitar o serviço nosso de proteger o conhecimento. Porque a partir do momento que nós, da segurança pública, realmente saibamos ter em nós aquela cultura de proteção ao conhecimento, o nosso trabalho de preservação da ordem pública, eu não tenho dúvida que vai ser melhorado para a sociedade. E, fundamentalmente, vai proteger vidas, vai auxiliar, inclusive, na proteção do policial, né, do nosso profissional que está na rua. Bem, uma luz para resolver esses problemas, antes de entrarmos efetivamente em cada competência, o Alvin Toffler, tá, ele vai dizer que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. A todo momento eu sou obrigado a reaprender, né? Competências. Diante da volatilidade, e daí? Né? O que eu devo fazer para proteger o meu ativo informacional? Primeiro, considerar que se as mudanças são inevitáveis, a resiliência é muito importante. A resiliência é um termo que veio lá da física, né? Aquela capacidade dos corpos de resistir à pressão, e é muito importante que use a resiliência na contra-inteligência diante dessa verdade. Manter-se íntegro. E é muito importante, quando eu uso a verdade, é muito importante que aí está a mantença dos valores institucionais, quais sejam, no caso da segurança pública, no caso da Polícia Militar, a disciplina e hierarquia. Eu faço as mudanças, mas mantenho íntegro em meus valores, reforçar a autoestima e, diante da incerteza, a flexibilidade. Tá? Se a premissa é que o mundo é líquido, a flexibilidade é essencial. A flexibilidade vai me dar aquele poder de adaptar. Eu vou adaptar essa nova realidade com novos conhecimentos. Tá? Porque, diante de qualquer problema da contra-inteligência, um vazamento, qualquer questão que exista, sempre há muitas formas para a solução. E a complexidade, eu gosto muito
dessa resposta, dessa competência para a Comandante, complexidade. permita a interrupção. Pode continuar, viu? Que o Zoom mandou a mensagem, Okay. não vai derrubar a plataforma com os 40 minutos. Pode seguir, viu? Tranquilo. Ah, maravilha, maravilha. Ótimo. Então, maravilha. Tá, eu estou cronometrando meu tempo aqui. Vamos lá. Então, nós teremos 40 mais 40. Fique à vontade, não vai cair a plataforma, vai seguir direto. Ok. O senhor fala Ok. o tempo do senhor dentro daquilo Ok. que programou a exposição. Pode ir tranquilo, não precisa passar tão rápido os slides, está tranquilo. Ok, tá joia, agradeço aí. Então, veja só. Equipes multidisciplinares. Equipes multidisciplinares. É muito importante trazer esses olhares múltiplos para essa problemática que surge. Por exemplo, os analistas da contra-inteligência. Hoje está muito mais fácil eu escolher esses profissionais com outros saberes, com outro conhecimento. Invariavelmente, nos cursos para ingresso da Polícia Militar, para ingresso da Polícia Civil, para ingresso do soldado do Corpo Bombeiro, nós temos a grata satisfação de receber hoje vários profissionais com várias áreas, né, do conhecimento, por exemplo, físicos, matemáticos, né? Isso é muito bom, que ajuda na solução desse problema. E quando eu falo dessa visão múltipla e dessa possibilidade que nós temos, eu lembro muito particularmente de um curso que eu ministrei lá em Brasília, numa pós-graduação de inteligência de bombeiro, né? E me falaram que havia uma turma de soldado que existia os 10 mestres e eu acredito com os 4 doutores numa turma de soldado, né? E olha só a possibilidade de conhecimentos que nós podemos agregar para enfrentar a complexidade, tá, desse mundo que é muito volátil, muito ambíguo, muito incerto. Quanto mais ampla a visão, maior a probabilidade de encontrarmos solução. Estudar diferentes assuntos. E nesse ponto, estudar diferentes assuntos, eu abro um novo adendo, o coronel Azor, Rondon e todos os profissionais que já estão há mais tempo, parabenizar essa iniciativa, porque aqui circulam saberes de várias áreas do conhecimento, tá? E isso ajuda muito, já ajuda muito a gente no enfrentamento dessa realidade posta. E ambiguidade. Ambiguidade, a resposta mais adequada seria a coragem. Tá? Como assim? Se não há respostas precisas, ou é difícil você aproximar de uma resposta mais precisa, eu tenho que escolher. Eu vou ser obrigado a escolher uma linha de raciocínio, né? Vou ter que aceitar as consequências, mas sempre observar a proteção ao conhecimento. Tá? É fundamental que o conhecimento a proteção ao conhecimento esteja atrelado a qualquer tipo de postura. Porque, como eu disse anteriormente, a proteção ao conhecimento, no caso de segurança pública, ela salva vidas. O aprendizado, ela vem da ação, e por isso é importante sempre estar aberto, tá? Sem expor a segurança. Porque, senhores, outra máxima no mundo corporativo que nós pegamos: as empresas longevas, elas se preparam para o mundo de certeza com segurança do seu ativo. Então, é a premissa básica, tanto na iniciativa pública como na iniciativa privada. Sempre está preocupando em realizar a análise de risco, gestão de risco, tá? E não é de ano em ano, vamos diminuir esse tempo para se fazer essa verificação das vulnerabilidades, né, do serviço, porque olha só qual a resposta para aqueles que não observaram essa realidade. Quem não muda, morre. Quem ignora a cultura protetiva também morre. E aí o Salim Ismail vai dizer que nos próximos 10 anos, 40% das empresas top das SP 500, elas irão simplesmente desaparecer. Isso é realidade, independente do tamanho da empresa, independente se ela domina o mercado global, se não observar esse momento, ela vai sucumbir. Como já sucumbiu, por exemplo, a Kodak. Acho que todo mundo aqui lembra, né, como que era o processo de você tirar uma fotografia. 90% de todos os filmes fotográficos era da Kodak. Como que você imagina que uma empresa desse tamanho vai quebrar? Quebrou. O portal Yahoo, que já foi o maior portal da internet, em 2005 ele chegou a valer 125 bilhões de dólares. 10 anos após, não percebeu
a realidade que nós estamos passando, o seu patrimônio caiu de 125 bilhões para quase 4 bilhões, para quase 5 bilhões. Outro exemplo, né, eu fico nesse exemplo, a BlackBerry já foi sinônimo de tecnologia, era o melhor celular que tinha, emprestava inclusive status para a pessoa que possuía um BlackBerry, e ninguém veio falar mais. Faliu. Então, senhores, nesse mundo nosso, VUCA, a contra-inteligência, a proteção do ativo é muito mais difícil. Porque nós temos algumas situações que é muito complicado para o enfrentamento. Por exemplo, aqui eu trago um ensinamento do professor Raimundo Teixeira, para quem é da área de inteligência, acredito que conhece, ele foi da ABIN, está aposentado, tá? E está presente nos melhores cursos da inteligência. Ele vai dizer no livro dele, nesse livro História Secreta do Serviço de Inteligência, que esse recrutamento, né, porque há necessidade de fazer esse recrutamento. Tá? Hoje, o Kevin Mitnick, ele vai dizer que é uma engenharia social, daqui a pouco eu entro na engenharia social, muito rapidamente, mas o Raimundo Teixeira vai falar que hoje você recruta as pessoas pelo money. É outro acrônimo, né? O M de dinheiro, né? Você compra informações, você recruta pessoas dessa forma, você torna o ambiente mais vulnerável. Pela ideologia, uma ideia, força, você consegue convencer alguém e recrutar para passar informações para vários atores. A chantagem hoje está muito comum. Você invade uma máquina, esse computador, você pega ali fotos íntimas, você pega informações, a pessoa começa a chantagear. Tá? Ou você colabora, ou você passa alguma informação, uma data de determinada operação, endereço de alguma função pública. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado, porque são ataques que hoje estão usando com muita sofisticação, até porque o crime organizado hoje tem um núcleo de inteligência. E o senhor sabe disso. Né? Os núcleos, os PCCs da vida, Comando Vermelho da vida, eles estão investindo também em inteligência. E sabe disso. A questão do ego, segundo o Raimundo Teixeira, é outra forma de você aliciar, de você recrutar e conseguir uma informação. E quando falei em engenharia social, e quando falei do mundo VUCA, não tem como não lembrar do Kevin Mitnick. Tá? Ele foi considerado o maior hacker de todos os tempos, lá nos Estados Unidos, foi processado, foi preso, foi condenado, não está mais cometendo crime. Hoje ele presta assessoria. Ele tem 2 livros bem bacanas. Se o pessoal quiser anotar, é A Arte de Enganar e A Arte de Invadir. 2 livros maravilhosos que ele conta alguns casos concretos e já dá a resposta, já dá a solução. Como você impedir ou dificultar, melhor, porque impedir é muito difícil, mas como você dificultar alguns ataques. Né? E ele vai falar, o Kevin Mitnick, ele vai falar do engenheiro social. Né? O que é engenharia social? Que usa o poder da persuasão para convencer. E é o poder da persuasão, senhores, convence. Muitas vezes eu falo, eu não vou cair, mas cai. Né? Tem experimento, tem o caso Hoefling, um experimento científico, né? Que um médico, esse foi um experimento controlado, o médico ligou para a enfermeira, pediu que a enfermeira passasse um remédio chamado Astroten, né? Para paciente, sabendo que essa dose eu poderia dar no máximo 5 mg, e o médico, pelo poder da autoridade, usando a engenharia social, ligou para a enfermeira, dizendo que ela tinha passado. Não, ninguém faria isso, ninguém cumpriria uma ordem absurda. Resultado do experimento: das 23 enfermeiras, 22 aplicaram o Astroten, né? Astroten. Claro que foi controlado, claro que era um placebo, né? E quando então eu resolvo implantar um programa de proteção à minha segurança, e saibam desses riscos e como se precaver desses riscos, que não é nenhuma paranoia, senhores, é fato, é realidade, a gente vê isso com certa frequência. Eu viajo ao Brasil praticamente todo ano, praticamente já dei aula em todos os estados da federação, e o que eu ouço dos estados é justamente isso, né? É histórias e histórias de pessoas que usou muitas vezes a engenharia social, ligou lá para o policial, muitas vezes envolveu ele em tal situação e conseguiu uma informação e
e com isso trouxe prejuízo para a instituição. Eu decidi implantar, então, uma dica que eu já deixo para os senhores: tem que ser implantado para todo mundo, desde o funcionário mais simples até o chefe, gestor. Tá? Porque, senhores, em regra, a fragilidade está sempre no homem. Tá? Você pode ter a máquina, isso quem fala muito é o Kevin Mitnick, você pode ter a melhor máquina, o melhor computador, a melhor criptografia, mas se você não treinar e capacitar o homem, pode ser que ele seja seja recrutado ou pelo money, ou pela ideologia, ou pelo ego, tá? Ou pelo compromisso. E é muito importante também, a partir de hoje, tá? Quem nunca teve a slogan sobre a importância da contra-inteligência, da proteção do ativo informacional, é muito importante nós termos em mente que, quando se fala em medidas protetivas, ela começa lá atrás, ela começa lá na admissão, e não para, ela é constante, até porque o mundo é VUCA, o mundo é constante, muda constantemente. Lá atrás, 10 anos atrás, eu fiz um curso lá 10 anos atrás, gente, não serve mais, já está obsoleto, já mudou completamente. De um ano para o outro, se você não atualizou, já está defasado. A questão da educação e segurança. E aí, muito importante, se a gente desdobra em outras lâminas, mas aqui vou rapidamente, né? É importante seguir os quatro princípios, né? A inicial, a específica, a periódica, né? Esse bate-papo nosso poderia enquadrar com a periódica, né? A sinalização de advertência é muito importante também, né? E, rapidamente, algumas dicas, né, para o pessoal que está assistindo, né? A contra-inteligência é muito importante diante desse mundo VUCA, dessa realidade, da possibilidade de recrutamento. O que eu faço? Então, eu tenho algumas dicas bem rápidas que eu gostaria de passar para os senhores. Uma é não conversar com pessoas estranhas. É básico isso. Assuntos internos, eu não converso lá fora. Outra coisa, família. Tá? Eu tenho esse conhecimento, a minha família não tem. Em geral, eu aprendo um pouco dessas técnicas, mas minha família não. Então, assim como o crime organizado pode usar esforços para me recrutar, ele pode usar esforços para recrutar a família também. Até alguns autores da contra-inteligência, eles vão dizer que nunca vai direto, nunca vão direto ao alvo. Sempre vão em torno do alvo. Então, não vai até a gente, muitas vezes, né? Ele vai na pessoa da família. Então, é muito importante não levar para a família, para esse ambiente familiar, assuntos internos, resistir à vaidade, né? do desejo de sempre parecer bem informado. Não tem como eu saber tudo, é impossível. Né? Lá atrás, sim, lá atrás eram poucas informações. Hoje é uma big data de informações, é muito difícil. Até para o analista de inteligência buscar algum conhecimento, ele recorre a alguns algoritmos bem calibrados para conseguir buscar essas informações. Medida simples, computador, pessoal que está assistindo, né? Computador, jamais a tela fica voltada para a janela, jamais a tela fica voltada para a porta. É bem simples. Ou escurecer a tela, for para o cafezinho, escurece a tela. Tá? Não levar. Todas as empresas hoje têm o backup, tem a redundância. Tá? Então, não faça o backup lá em casa, não levar material para casa, isso é básico. Né? A questão do itinerário, não vou sei todo mundo tem conhecimento. A conduta social, né? Hoje, sexta-feira, né? Quinta-feira, amanhã, sexta-feira, né? Daí a gente vai para o happy hour, vamos lá. E muitas vezes nós vamos lá e até quando a gente sai, até a gente conversa. Olha, ninguém fala de assuntos de inteligência, ninguém conversa sobre assuntos do serviço. Mas aí vai passando o tempo, a conversa vai ficando mais agradável e o assunto vem para a mesa. Só que nós não sabemos quem está em volta. E nós temos hoje no mercado, tem muitas ferramentas, tecnologia que consegue buscar o áudio a uma certa distância. Vazamento, esse é o conceito, quando se fala em inteligência, todo mundo sabe, vazamento, vazou a informação, é crime. Tá? O credenciamento é muito importante, o credenciar alguém para ter acesso às informações. Medidas simples, né? Bem simples mesmo, que ajuda a salvaguardar o conhecimento. E aí eu cheguei, já caminhando aí para o final, deu uma corrida aí, deu uma acelerada aí, tá? Mas quando eu falei lá em cima da LAI, Lei de Acesso à Informação, que essa LAI, que é de 2012, ela colocou como regra a transparência e como exceção o sigilo, tá? O artigo 5º, no inciso 14 e inciso 33, ele vai falar em que momento
nós temos uma exceção à regra da lei. Tá? O inciso 15 é quando diz respeito à proteção do exercício profissional. E esse inciso 5º, eu lembro que ele foi usado, acredito que foi ano passado, pela Justiça de Goiás, em que um policial ele preservou a fonte e o advogado dele usou esse inciso e o juiz acompanhou o raciocínio. Tá? Ele não precisou dizer quem é a fonte, até porque se você falar quem é a fonte, acabou. Você não consegue mais, né? Pelo menos essa pessoa não passa mais informações contra algum tipo de crime que caso esteja ocorrendo. O 33 também é bem interessante, né? E é importante comentar sobre ele, que ele fala que quando o assunto, quando a matéria é imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, ele deve ser preservado. É muito importante, está sendo muito usado esse princípio constitucional hoje. E aí, também, quando eu falei lá no início, sobre a alteração do Código Penal, essa lei 9983 já é bem antiga, né? Nesse mundo VUCA, 20 anos já é bem antiga, né? Ela criminaliza, no seu artigo 153, a divulgação, sem justa causa, de informação sigilosa. E mais ainda, lá na frente, quer dizer, a maioria dessas mudanças promovidas por esse Instituto Legal, ela majora a pena se o crime é praticado por funcionário público. E no 325 dessa mesma lei, ela fala da senha. Tá? Permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento de empréstimo de senha, de qualquer forma, as pessoas não autorizadas. E quando você fala em senha, você fala, a pessoa memorizou a senha, ótimo, está resguardada. Só que tem estudos estatísticos da senha, e hoje as pessoas sabem que um percentual grande das senhas é exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a senha que está com praticamente 16% das pessoas. Tá? Outras pessoas escrevem senha e o nome da pessoa, um percentual grande. E a combinação, né? E a combinação de nome com data de aniversário, da sogra, da tia, do cachorro, essa combinação também é fácil, é muito fácil de quebrar. Muito fácil. Então, muito cuidado na senha. Até porque o fornecimento dela é crime e traz muitas consequências. Outra dica, já indo para o final mesmo, Rondon, tá? Com relação a medida bem simples. Tá? Eu não trouxe aqui nenhuma medida mais sofisticada, até pelo fator tempo mesmo. Tá? Lixo classificado. Praticamente todo mundo produz conhecimento. Uns são sensíveis até. Por exemplo, quem está trabalhando, quem está realizando um doutorado, está construindo a sua tese, tem que ter muito cuidado na tese. Eu não posso simplesmente jogar no lixo, descartar, porque houve muitos casos de profissionais nossos, doutores nossos, que chegou a um determinado achado científico e quando resolveu patentear lá nos Estados Unidos, ele teve a grande surpresa ou decepção de que aquele mesmo trabalho, com os mesmos parágrafos, os mesmos erros do português, tinha sido patenteado uma semana atrás. Né? Aí você pergunta para ele, o que aconteceu? Não, eu mandava o meu documento para correção ortográfica sem criptografar. Né? Eu não tinha esses cuidados básicos. Inclusive, já abro um adendo, um programa muito bacana da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que desenvolveu o Programa Nacional de Proteção ao Conhecimento e leva essas informações para todas essas áreas, principalmente as universidades. Vejam, senhores, não é nenhuma... Isso aí é todo dia. Se você pesquisar no Google, olha só, espiões rondam latas de lixo na Microsoft, como foi o caso. Isso é constante. Né? No mundo empresarial é constante, no mundo da iniciativa pública é constante. Com relação, outra medida simples, a mesa. Não sei se algum dos senhores se encontrou naquela mesa, né? Porque tem pessoas que apreciam aquele mundo de papel que não é recomendável, que prejudica, vulnerabiliza a segurança, né? Mas eu já encontrei resposta de todo jeito. Teve um aluno, inclusive, que falou, coronel, é muito importante a mesa estar assim, porque eu me encontro no caos. Né? Ele filosofa, né? No caos está a sabedoria de um homem. Não, senhores, aqui está a vulnerabilidade. Tá? Então, fica muito difícil eu proteger algum conhecimento dessa forma. Outra coisa,
conversa ao telefone. Nós temos esse hábito. Esse mundo também é muito acelerado, muito corrido, né? Evitar conversa ao telefone quando se tratar de assuntos sigilosos. A questão do crachá, né? Há uma resistência muito grande. Tá? Tem um trabalho magnífico feito pelo Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste está de parabéns com relação às medidas protetivas. Para mim, uma das melhores instituições. Eu uso muito material deles lá nas palestras, né? Para quebrar essa resistência. A questão do conhecimento, que ele depende, vencer cultura, vencer resistência, né? O conhecimento sigiloso, ele depende da função desempenhada e não do grau hierárquico, né? Independente de quem é a pessoa, a função desempenhada. Tá? Qualquer indício, qualquer informação, esse faz parte da cultura de proteção ao conhecimento, levar a quem de direito, confiar, sempre colaborar, sempre passar essas informações, né? E já caminhando para o final mesmo, tá? O Marcos Túlio Cícero, né, traz esse pensamento bem bacana, tá? Um pequeno incidente pode derrubar um império mesmo, uma senha, né, uma inobservância de algum detalhe posso trazer risco para toda a minha instituição e, o que é pior, trazer consequências para a vida do nosso profissional. Só para finalizar, nós temos uma instituição chamada Cátedra, né, um instituto. Nós temos vários materiais, que quem quiser baixar os livros estão lá, são livros nossos mesmo, tá? São vários cursos à disposição dos senhores. Rondon, desculpe correr, desculpe acelerar, tá? Muito obrigado pela oportunidade e estou à disposição. Bom, comandante, nós agradecemos, né, a exposição, eu acho que ela foi esclarecedora, e agora nós passaremos já de imediato para os debates. Lembrando que adentraram a sala aí o coronel Marlon, né, o coronel Nazareno, o coronel Antônio Moraes, do Mato Grosso, aqui, o coronel Wilkerson, né? Aí o coronel Sidney Manuel, tenente-coronel Sidney Manuel de Arruda, né, do Alagoas, adentrou também a sala. Outros amigos aí que a gente não vai acabar elencando pelo tempo, né, mas a gente agradece a participação de todos. E agora eu não sei se o coronel Azor vai fazer o uso da palavra, né? Deixa eu só localizar aqui o coronel Azor, que ele desceu o microfone dele. Está ali abanando, está todo engessado, mas tranquilo. E também o coronel Rondon, Marlon, né? Rondon. Liberou, Azul? Bom, liberei aqui. Eu tinha fechado para não tumultuar, mas agradecer mais do que acima de tudo, né? Parabenizar o nosso associado Clarindo pela brilhante palestra, essa chuva de conhecimento que derramou sobre cada um de nós, né? Agradecer a presença aqui do nosso querido associado também, o Coronel Nazareno, da minha amada Polícia Militar de Santa Catarina, tá? Coronel Marlon também aqui conosco, da mesma corporação, tantos colegas. E eu não quero tomar a palavra, não. Eu gostaria que ela fosse aberta, se possível, à participação dos nossos conferencistas. Azor, assim, vamos abrir a palestra, a palavra para os participantes, de maneira assim que quem tiver interesse que utilize o recurso que está abaixo na ferramenta Zoom, que são as reações, né? São 2 reações. Então, cliquem na mãozinha e eu identifico, igual eu fiz aqui no meu, vai aparecer. Quem quiser fazer o uso da palavra, só clicar nessa ferramenta que eu libero o microfone, tá? Então, a gente convenciona isso aí, mas a pergunta que eu faço, enquanto não aparece voluntário para participar, ao coronel Castro, é justamente... Só uma... Perdão. Só para essa carinha feliz que está embaixo aí na tela. Tá? A reação aí é a carinha feliz. Tem uma carinha feliz com um sinalzinho de mais, logo abaixo. Bom, tocou ali, vai aparecer uma mãozinha e um positivinho. Vamos passar agora a palavra à major da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, Míria. Tá? Deixa eu habilitar o microfone dela aqui, entendeu? Para que, de fato, ela faça o uso, né? Vamos ver. Aqui o problema é justamente habilitar, né? Vamos lá. Ainda está a Míria desabilitada. Deixa eu localizar pela outra lista que eu acho que fica mais fácil, viu?
Rondon, Oi. Rondon, só para tentar ajudar, cada um dos conferencistas consegue também, lá embaixo, no canto inferior esquerdo Isso. da tela, apertar o mute ou não mute, né? Não mute. Localizou aí, Miriam? Embaixo na tua tela, à esquerda, você tem um mute. Você clica e habilita o seu microfone. Eu não estou conseguindo destravar, mas assim, eu lanço a pergunta para o Coronel Castro, para que a gente não perca tanto tempo, e a gente vai tentando justamente habilitar a Miriam no seguinte sentido, comandante. É lá, filho. Como se preparar, né, justamente para esse mundo VUCA de uma maneira bem sintética em relação à nossa instituição, né, polícia. E aí eu incluo, inclusive, não só a polícia militar, mas também as co-irmãs, né, mesmo os bombeiros militares e até mesmo as polícias judiciárias civis. Como a gente se preparar justamente para a proteção dos dados institucionais em relação a toda essa complexidade que o mundo VUCA se apresenta para a nossa odiernidade. Se eu puder resumir, está tranquilo. Rondão, obrigado pela pergunta. Só peço a ver primeiro alguns amigos que estão visualizando agora, né? Já sei daquele momento acelerado. Nosso amigo de curso, Adilson Bonhoff, nosso professor, o Coronel Nazareno, né, enquanto eu realizava o CFO lá em Santa Catarina, depois foi o professor do CSP também. E o Coronel Nazareno me incentivou muito a leitura do livro da Polícia Comunitária, né? Escreveu 2 livros, tratando para essa realidade que se apresenta, né? De várias formas, agregando novas tecnologias, capacitando. A própria Senasp, por meio da DINT, ela são 5 cursos, né? Eu participo de 3 dos cursos de segurança orgânica, o curso de operações de inteligência e o curso de entrevista. A gente percebe que grande parte dos estados eles já estão trazendo para as suas instituições aquilo que é novo. Nós verificamos, inclusive, alguns estados que estão indo em congresso fora do Brasil, alguns, inclusive, em Israel, trazendo aquilo que é de novo, trazendo aquilo que é moderno. Mas, assim, não basta. É uma corrida constante, né? Nós começamos, por exemplo, antes da pandemia, o tráfego na internet estava em torno de 1,2, quase 2 tera por segundo, né? Nós estamos agora bateu o recorde, foi lá para cima, está em torno de 12 teras por segundo. Né? Nós estamos aí saindo do 4G. 4G hoje já não comporta mais, né? Nós estamos migrando para 5G. O tráfego de informações, inclusive por conta dessas muitas aulas, né? As escolas, faculdades, as instituições usando esse sistema de conferência online, mas isso não vai parar, né? A gente percebe que nós estamos chegando aí, por exemplo, ontem eu assisti uma palestra sobre tecnologia usando aquele RFID, né? Que usa nas pulseiras com todas as informações, né? As empresas de eventos, todas elas já estão usando, tá? É uma realidade que está pronta aí. O chip subcutâneo também já é outra realidade que está pronto para acontecer. São realidades que estão aí. Então, nós temos que, assim, como diz o Bauman, né? Como diz o Bauman, não ficar satisfeito tanto na segurança pública, como na inteligência, como na contingência, né? A preocupação nossa é como se estivesse caminhando naquela camada de gelo mesmo. Não parar, porque se parar vai quebrar e nós vamos afundar. Nós temos que não simplesmente ir contra. Agora, sempre assim, nesse caminhamento nosso, sempre assim, buscando o conhecimento e protegendo o conhecimento. Mas eu vejo que nós temos um caminho longo pela frente ainda, mas quando a gente fala assim, investir em tecnologia diante do mundo VUCA, aí nós estamos refém dos nossos governantes, porque todas as questões têm que chegar na mesa do governante. Toda essa preocupação tem que ser na mesa do governante. Então, são 2 questões. Uma é esse investimento, que é necessário mesmo, é necessário investir em tecnologia, e outra é a capacitação. E quando eu falei da Senasp, da DINT, ela está fazendo
está fazendo muito bem esse papel, né? Pelo menos na área de inteligência. Nós temos, ano passado, temos 27 cursos, este ano era para ter mais 32 cursos, né? Só não teve em função do efeito da pandemia. Então, era isso, Rondão. Não sei se consegui responder a sua pergunta. Sim, sinteticamente sim, né? Em partes, mas tudo bem, tranquilo. Azul, eu não sei como que a gente vai, Sim, posso? vai fazer uso. Tudo bem, tranquilo. Quem quiser bem fazer rápido. uso, levanta a mãozinha, viu, gente? Só para lembrar, então, para aqueles que forem fazer alguma participação, contribuir, não só fazer perguntas, mas também contribuir, está aberta a palavra para todos, né? Aí embaixo, seja na tela do celular, seja na tela do notebook ou do computador dos senhores, passando o cursor, os senhores vão ver uma carinha lá atrás, tem uma série de comandos, entre eles reactions. É uma carinha alegre, é um daqueles sorridentes, as bolinhas sorridentes, um sinalzinho de mais. Se tocar sobre ela, vai aparecer um sinalzinho de positivo e vai aparecer um sinalzinho de mão, fazendo um tchau. Basta usar um dos dois, o Rondon, que está me ajudando bastante hoje, né? Porque eu estou sem nenhuma das mãos, sobrou esse polegar. Acreditem se quiser. Só esse polegar, porque o outro ombro eu não posso mexer. Então, os dedos estão até soltos ali, mas inúteis. E eu gostaria de aproveitar, Rondon, enquanto as pessoas se organizam para conhecer o aplicativo, alguns talvez seja a primeira experiência. Mandei para você, Rondon, e se puder disponibilizar no chat, nós temos o nosso instituto aberto àqueles que são pesquisadores interessados. O endereço eletrônico do nosso site é www.ibsp.org.br, Instituto Brasileiro de Segurança Pública, ibsp.org.br. Os senhores vão ver, navegando pelo nosso website, que nós temos representação em quase todos os estados da Federação e Distrito Federal. Basta procurar lá órgãos de direção, os senhores vão encontrar os diretores estaduais, certamente do seu estado os senhores o conhecerão, ou a conhecerão, nós temos muitas mulheres também participando, várias, Welly, Tânia, tem bastante senhoras oficiais, também há praças. O requisito é que sejam efetivamente pesquisadores, tendo mestrado ou doutorado reconhecido pela CAPES ou pós-graduação lato sensu, mas sempre com aquela vocação para pesquisa. O nosso objetivo não é arrebanhar almas, nosso objetivo é arrebanhar cérebros e produção acadêmica de qualidade. O Rondon vai colocar para os senhores, para aqueles que sejam eventualmente interessados, um formulário, está em PDF. Depois os senhores interessados baixem, antes que a gente encerre essa palestra, né? Mas a sugestão é que faça download. É uma página de PDF. Se tiverem interesse, basta fazer contato com o diretor estadual da sua respectiva unidade da federação e venha nos conhecer. Nosso website está aberto, nossa revista está aberta e eu devolvo a palavra. Eu não estou vendo mãozinha alguma, não sei se o Rondon vê alguém que gostaria de ter alguma participação. Devolvo a palavra, então, ao Rondon. Coronel Nazareno, ele pediu o uso da palavra, já está liberado. Comandante, fique à vontade. Mais uma vez, um prazer contar com a presença de Vossa Senhoria nessa oportunidade. Boa noite a todos e a todas. Prazer é todo meu em estar convivendo com essa rede de intelectuais de polícia do Brasil. Gostaria de inicialmente cumprimentar o nosso palestrante da noite, meu amigo de longa data, né? Tive a honra e a felicidade de conviver com ele em dois momentos distintos da sua formação. O primeiro, quando ele era cadete ainda na Academia de Polícia Militar da Trindade, em Florianópolis. O segundo, quando fui professor do curso superior de polícia lá no Mato Grosso. Foi, nos dois momentos, pude me regozijar da troca de ideias e experiências com um homem brilhante, né, de alto grau de comprometimento com a causa policial militar e com conhecimento. Então, um grande prazer. Mas gostaria de cumprimentar também ao meu grande amigo e presidente do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, o Coronel Azor, que mesmo
mutilado, né? Não se permitiu ficar ausente desse momento de convivência. E destaco aqui Coronel Miranda, do Espírito Santo, Washington, da Paraíba e tantos outros, né? E destacar aqui o nosso moderador desse debate, Coronel Rondon, também do Mato Grosso. Coronel Antônio Moraes, aqui presente, enfim, todos aqueles que eu tive a honra e a felicidade de conhecer ao longo da minha vida. Destaco aqui do estado de Santa Catarina o meu amigo de longa data, ombreando na causa, Coronel Marcos. Olha, o microfone do Coronel Nazareno ele deve ter apertado em algum local. Comandante, o senhor habilita o microfone do senhor novamente aí, tá? Foi silenciado. Tá, aí, habilitou. Tá habilitado. Voltou, tá bom. Dado algum comando. Mas, enfim, cumprimentei a todos e destaquei algumas pessoas. Eu gostaria... Tá, dá para ouvir? Sim, está ouvindo. Eu gostaria só de deixar um desafio aqui para o nosso palestrante de fazer um link, mesmo que rápido, com expressões que têm a ver com a inteligência e contra-inteligência, como compliance, como gestão de informações gerenciais, né? De gestão do conhecimento, né? Usadas, e que, na verdade, os usuários dessas novas expressões foram buscar na prática militar, né? A prática e batizaram com outros nomes para poder, então, vender o seu produto nos mais variados lugares. E a mais gritante, no atual momento, é a compliance, né? que estão nas empresas utilizando abundantemente, e a legislação vem aí a obrigar, né, órgãos públicos e empresas de economia mista a usarem a compliance permanentemente. Então, gostaria de ouvir aí do nosso palestrante alguma manifestação sobre esse assunto e a correlação com a informação e contra-informação, que continua sendo jargão policial. Ok, Coronel Nazareno, muito obrigado. Antes, eu só gostaria de cumprimentar, estou vendo aqui, o Renato Pires, né? E quando falo Renato Pires, cumprimento também o Hélio Hiroshi Amada, são de Minas Gerais, né? São autores, são policiais militares, são autores dessa série, tá? Para quem quiser avançar um pouco mais no estudo da inteligência, são livros bacanas, estão na 4ª série já, eu entendo que são os livros mais atuais que falam sobre inteligência e segurança pública. Inclusive, tem alguns capítulos de alguns livros que falam sobre o compliance. O compliance realmente é um assunto muito novo, muito interessante, e eu comecei a aprender um pouco mais sobre esse tema, compliance, com a minha irmã, que ela trabalhava no Sebrae, e ela foi responsável pelo compliance lá no Sebrae. E aí ela fez uma pós-graduação sobre compliance em São Paulo, e posteriormente ela foi para o local, para a Alemanha, em Frankfurt, o local que estava mais avançado em compliance, né? Ela trouxe toda essa gama de conhecimento para cá, né? E aí eu pude ler alguns livros, né? Ela fala sobre a deconformidade, né? Inclusive nós temos uma pós-graduação, o Instituto Cátedra, da qual eu sou diretor. Nós temos um curso só sobre compliance, né? E nós temos outro sobre compliance para atividade e inteligência. E essa última pós-graduação, inclusive, eu peço a Vênia, até para passar a palavra, o meu amigo Coronel Moraes, Antônio Moraes, que eu estou vendo ele aqui, tá? Que ele foi um dos melhores professores do nosso curso, aplaudido sobre compliance. Se me permite,
o Coronel Azor, eu acho que, como ele licionou agora para a Agência Compliance, ele poderia dar essa palhinha para a gente. Pode ser? Boa noite. Estou me fazendo ouvir? Está todo mundo ouvindo? Tem áudio? Boa noite. Alto e claro. Sim, ótimo. Beleza. Boa noite a todos. Eu estou em público, eu não vou poder falar muito, né? Porque eu estou acompanhando meu filho no médico, então eu estou em público e eu vim para o estacionamento. A única questão que a gente levanta, basicamente, do compliance, na verdade, são práticas, boas práticas, práticas saudáveis, que, por obrigatoriedade, o agente público já tinha que fazê-lo. Tudo bem? E, com a evolução do relacionamento negocial do setor privado com o público, foi transferido para o setor privado essa mesma obrigatoriedade de comportamento ético, moral sobre as coisas públicas. A gente não tem como falar de compliance sem falar dos princípios constitucionais da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. O que a compliance traz nesse dado momento? Essa obrigatoriedade de o setor privado pensar dessa forma, comportar-se dessa forma. Mas, como que surge a necessidade do compliance? De relacionamento, vamos colocar aqui num eufemismo pouco republicano, entre setor público e privado. Isso nasce nos Estados Unidos, basicamente para proteger o investimento. Nos Estados Unidos é muito séria essa situação, em outros países também, mas lá, pela forma muito forte do capitalismo, para proteger os investidores na Bolsa de Valores de Nova York. Então, o investidor tinha que, para que houvesse essa seriedade dos movimentos de capitais dentro da Bolsa de Valores de Nova York, que foi instituído esse estudo de compliance, serviço público, né? Básica para a questão de atividade de inteligência. A gente foca bastante. Eu sou um neófito no setor de inteligência, porque sempre eu trabalhei de outras formas. Até eu falei assim, eu não tenho perfil de inteligência, porque eu sou muito conversador, né? Então, e quem é da inteligência não pode ser conversador, tem que ser escutador, né? Então, eu fui para a polícia comunitária, eu fui para esses setores, né? E o que a gente percebe do compliance? Está justamente na proteção das relações público e privada, mas basicamente na conduta daqueles que têm por obrigação de proteger. Nesse caso, no nosso foco de estudo, de proteção, de fazer uso ético e moral da informação. É como se diz, o importante, mais importante do que produzir o conhecimento, produzir inteligência, né? O que você vai fazer com ela. Qual que será o uso dela? Então, o compliance passa por essa condição de o que fazer com o conhecimento, uma vez que, de acordo com o meu professor Coronel Castro, conhecimento é poder. É isso. Tá bom para os senhores? Eu estou na rua, eu não posso falar muito, tá? Tá bom. Tá bom. Coronel Azor, tem mais alguma coisa? Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Coronel Bombeiro Militar Rainho, é uma honra ter a vossa presença aqui. Tá? Muito obrigado pela presença. Se tiver mais algum participante aí com interesse de fazer uso da palavra, é só clicar no ícone que está abaixo do Reactions, com a mãozinha, e a gente libera o microfone, né? A major do Rio Grande do Norte, ela saiu da sala, então não deu para habilitá-la, né? Então, quem tiver interesse em algum questionamento... Bom, Dom. Pronto. Vamos aproveitar aí, agradecer o convite que foi feito lá no grupo dos coronéis,
Sempre é bom estar ouvindo quem sabe e quem está mais atualizado que a gente, né? Volta a dar aquele gásinho da inteligência de novo. Vamos mais a miúde. Com relação às senhas e a contra-inteligência no nosso dia a dia, nas unidades, por mais que a gente comente, converse, oriente do guerreiro não passar a senha dele para o outro, principalmente naquela sistema de gestão de áreas, passagens, né? Não, é para adiantar o sargento fulano de tal. E aí, já entra no computador, usa a senha do companheiro e, mais uma vez, a contra-inteligência está furada. Evitando usar o regulamento disciplinar, como é que a gente pode tentar incutir na cabeça desses meninos para encarar com maior seriedade a contra-inteligência? O que o senhor orientaria, ainda evitando o regulamento? Rainho, obrigado pela sua pergunta, realmente muito, muito efetiva, muito interessante sua pergunta. E muitas vezes eu já vi busca argumento na própria doutrina nacional de inteligência, né? Lá tem os princípios, um dos princípios é a oportunidade. Não, foi pelo princípio da oportunidade, né? Não justifica, eu não posso comprometer a segurança de forma alguma. E voltando à questão da senha, outro erro que a gente percebe, e tem vários estudos nesse sentido, é que para economizar para a pessoa, principalmente quem tem problemas de memorização, né, dificuldade de memorizar, ela pega a mesma senha para todos os portais. É a mesma senha para o Instagram, é a mesma senha para o Facebook, é a mesma senha para o Twitter. Né? Isso é um crime. Mas isso assim, não é assim. Eu já percebi aqui pelo semblante, que muito, pelo sorriso, alguns têm esse hábito. E é normal, no Brasil é normal. Tá? Mas registrar a senha no post-it e colar no nome. Mas é importante eu desenvolver uma senha segura, e tem técnicas até para você desenvolver uma senha segura. O que é uma senha segura? Né? Claro, número alfanumérico, colocar caracteres também no meio, né? Mas já até dou uma dica de uma senha muito boa, é você, ao invés de colocar nome de pessoas, nome de família, você colocar uma frase, pega uma frase inteira, né? E aí pega as primeiras letras da frase, pega as primeiras letras da frase, aí nessas letras mesmo, aí você troca por caracteres, cria um código que você mesmo sabe. E para cada portal, você coloca lá, por exemplo, pode ser até a mesma senha? Pode, mas coloca lá, por exemplo, se for Instagram, coloca um izinho no meio, você sabe que é Instagram, né? Pega aquela mesma senha, faz alguma coisa diferente, porque quando essa senha cai na mão do crime organizado, a primeira coisa ele vai testar, em todos, tá? Inclusive no banco. Né? Tem gente que tem a mesma senha, inclusive é do Banco do Brasil, o Banco Bradesco. Tá? Então, respondendo você, eu acredito que a solução para esse problema, que é realmente grave, realmente acontece, é educação. Investir na cultura protetiva, né? Insistir nessas... e sair daquele formato antigo que a pessoa só aprendia no ingresso, quando fazia, por exemplo, o curso, né? E depois depois de 10 anos, uma outra especialização. Então, é importante que essa cultura protetiva, eu coloquei lá numa lâmina atrás, são 4 momentos. Na entrada, né, sistemática, e aquelas durante o curso e no final também. Tá? Então, são 4. Só que esse trabalho ele é constante. Quando eu citei o Banco do Nordeste, eles têm um trabalho maravilhoso, que é um trabalho lúdico, que tem uma resistência. Todas as vezes a gente fala de reunir, né, os profissionais para falar sobre segurança, né, sobre como proteger melhor aquela resistência que é natural. O Banco do Nordeste quebrou essa resistência criando um trabalho lúdico. Então, contratou uma empresa, um teatro, então eles levavam o teatro e brincava lá com relação à senha, com relação ao crachá, um trabalho bonito. E esse trabalho é um do trabalho que eu sei que mais teve efeito positivo. Então, para que nós consigamos incutir na cabeça do nosso profissional, é muito importante que tenhamos essa cultura protetiva de fato assimilada. Coronel Azor, tranquilo. Vamos lá. Só para tentar contribuir, eu sei que talvez o que eu vá falar
já deva ser sabido por todos, mas vale no contexto de uma palestra que foi tão elucidativa, em tantos detalhes, exatamente nesse ponto, quando o Clarindo fala sobre as senhas, cuidado com as senhas, né? A questão do compliance e tudo mais, fazer lembrar, assim, de uma maneira bastante grave, o artigo 325 do Código Penal, notadamente, mas muito especificamente do Código Penal, os crimes contra a administração pública, o artigo 325, e eu estou com a tela aberta aqui ao lado, eu vou ler para vocês só o parágrafo primeiro. Nas mesmas penas deste artigo, incorre quem, inciso primeiro, permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistema de informações ou banco de dados da administração pública. Inciso segundo, quem também se utiliza indevidamente do acesso restrito. Parágrafo 2º, se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou a outra, pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. Então, quando eu faço a leitura disso, talvez até enfadonha a leitura, mas eu fiz questão de fazê-la de uma maneira assim bem lenta. Para chamar a atenção, acho que é oportuno nesse instante. Todos nós sabemos que as responsabilidades que cada um de nós tem, todos nós cobramos as responsabilidades em todos os níveis do sistema de informação e dos subsistemas de informação nosso. Todos nós damos cursos, treinamos, capacitamos, lembramos, fazemos mnemônicas, jogos mortais, mas é inevitável, né? O Coronel Rainho acabou lembrando há pouco aí, para facilitar a vida do amigo, do colega, as senhas acabam sendo passadas de um para outro. Aqui em São Paulo a gente tem um sistema Prodesp, que vale lembrar, há muito tempo atrás, num passado pré-histórico de quando eu era tenente, para que se tenha uma ideia, eu era tenente na década de 80. A gente tinha que abordar uma pessoa na rua para descobrir se ela tinha um Romeu Wolf, um RG, se ele estava pedido, se tinha mandado de prisão expedido. A gente tinha que catar, isso era uma realidade do Brasil todo, talvez até pior em outros estados, mas aqui era horrível. Eu era tenente, eu tinha que catar o sujeito, prender aspas para averiguação, levar para a delegacia. Chegando na delegacia, lá também não existia computador, simplesmente não existia. Então, ligava-se a máquina de telex, mandava-se um telex para a capital, lá o antigo, eu brinco até com meus alunos hoje em dia na faculdade, DVC, muita gente não sabe nem o que é. Aprendi no curso de informações, exatamente no curso de informações que eu aprendi o que era o bendito DVC, que não tem sentido algum, né? A folha de antecedentes, né? Mas DVC, D não tem nada. Será que é uma coisa VUCA, que é totalmente em inglês e a gente tenta descobrir para valorizar o passe? Não, DVC é Delegacia de Vigilância e Capturas. Era o único prédio, a única saleta que eu suponho devesse ter um investigador de polícia lá dentro, bem barrigudo, com a camisa rasgada, na frente de um terminal daqueles que talvez parecesse uma Brastemp, e ele pesquisava as placas e os mandados de prisão expedidos e retornava para a unidade de origem, aquela que havia pedido a informação, com a senha que eu suponho só fosse dele. Hoje em dia não. Hoje em dia, em qualquer tablet de uma viatura, no Brasil todo, cada um dos nossos policiais ele se loga. E quero acreditar que também os companheiros da Polícia Civil, certamente da Polícia Federal. Então, a tecnologia e esse mundo VUCA, agora o que eu decorei eu vou usar toda hora, vou abusar do VUCA. Ela dá uma série de facilidades, mas também uma série de irresponsabilidades, né? E aí eu digo aos senhores, não é nada incomum, e cada um de nós sabe, hoje eu advogo, e sei que alguns colegas às vezes me pedem, porque para eles o acesso é inacessível, acessar um banco de dados das forças policiais, bancos de dados aos quais hoje eu não tenho mais acesso, porque eles têm interesses que eu não diria ilegítimos. Certamente não, certamente não. Mas eles precisam, para ilustrar, eles precisam só descobrir o endereço de uma pessoa para poder indicar ao oficial de justiça onde deva ser feita a citação, sob pena de extinção do processo. Ele tem que descobrir quantos carros esse sujeito, quantos veículos esse sujeito tem em seu nome e qual que é o número da CNH, do PGU, porque isso vai facilitar
a expedição de um mandado de penhora. Então, queira ou não, por mais legítimos que sejam os interesses, e todos esses que eu estou citando são interesses legítimos, de fato, quem não vale nada é aquele a quem o advogado procura. É aquele que é caloteiro, é aquele que é pilantra, aquele que tenta fugir da ação da justiça. No entanto, não é para ajudar os nossos amigos que se dão acessos a bancos de dados oficiais. A pena não é tão irrisória nem tão estúpida. E o artigo 325 ele usa exatamente a palavrinha mágica, né? Senha. Vá depois se dizer, desculpa, eu não sou advogado. Ah, não, eu sou profissional de polícia, eu não sou doutor, eu não fiz faculdade de direito. Não, você é só um idiota. Você sabe o que é senha? Senha é isso que você usa para abrir uma conta no Google. Conta que teu filho de 8 anos de idade abre. Então, me perdoem me estender, tá? Mas eu achei que era oportuno, diante da relevância do tema, diante da colocação do Coronel Rainho, que realmente chamou a atenção de todos nós, que, no meu caso, que já vivia a comunidade de informações, um dia, quando muito, eu posso ser mal e porcamente um informante, né? Mas não vivo mais, não transito na comunidade, posso alimentar, posso ser informante, mas acho que vale sim, no contexto de uma palestra, que eu tenho certeza, o Clarindo só não tocou nessas questões, fez menção de vários dispositivos legais, da falta de tempo. E também pela certeza do Clarindo de que todos nós dominamos aspectos legais. Tá? Obrigado. Desculpe se fui assim muito didático, pedagógico e às vezes rasteiro nessas minhas tentativas de contribuição. Eu te agradeço. Os complementos aí. Muito obrigado. Bom, eu acho que pelo adiantado da hora, eu não sei como que a sala está recepcionando, né? Mas a gente tem sempre como regra, no máximo 2 horas, né? Com as nossas videoconferências, né? Aproveitar a oportunidade, agradecer o meu amigo contemporâneo, várzea grandense, Rodrigo Alonso Leme, está aqui, só tem um defeito ser flamenguista, né? Também o Coronel Alessandro, do Mato Grosso, presente, prestigiando o Coronel Clarindo Castro, e dizer que a gente tem um espaço agora para mais um questionamento. Quem tiver interesse é só acionar a mãozinha, que está abaixo aí no Reactions, e a gente já encerra logo em seguida. Quem tiver alguma dúvida pode justamente deixar o questionamento na live, que está à direita, é só clicar aqui também no chat, digitar o questionamento que a gente passa para o Coronel Castro. Então, Rodrigo Alonso Leme está aí, pode acionar, Alonso, o seu microfone aí embaixo, no mute, está aí, abriu. Fique à vontade. Abriu. Boa noite a todos. Parabéns, Rondon, pela iniciativa. Parabéns a todos pelas contribuições, especialmente ao nosso palestrante pela gama de conhecimento que passou para nós aqui. Eu confesso que faz um bom tempo que eu também não assistia a algo ou tinha, enfim, instruções sobre questões de inteligência, e é muito importante a gente sempre relembrar esses conceitos. Para quem não me conhece, eu sou guarda municipal no município de Várzea Grande, completei 20 anos de serviço agora, dia 1º de junho, completamos 20 anos aí de instituição. E a inteligência sempre foi uma preocupação, sempre é uma preocupação. Porque a inteligência, ela nos dá a oportunidade até de previsibilidade, de você não estar sempre correndo atrás, de você buscar acionar meios para que você possa antecipar. Mas, nesse sentido, o que eu gostaria de fazer um questionamento, e aí eu estendo o questionamento a todos os profissionais, que todos têm uma experiência para nos passar. Como nós podemos transformar esse tema de inteligência como uma questão de Estado? No seguinte sentido, é que nós tenhamos uma efetiva integração desses sistemas em todas as unidades da federação, e, se possível, em todos os órgãos, no sentido que a gente consiga trazer esse sistema de informações como uma ferramenta de tomada de decisão. E aí eu chamo os governantes, somente o governante que não tem uma visão
correta de mundo, abre mão ou não fortalece o seu serviço de informações. É através dele que ele consegue tomar decisões ou errar o mínimo possível. Como a gente trazer isso para uma questão de Estado, para a gente ter efetivamente a informação como algo que seja um produto que beneficie os Estados-membros e o próprio país, não trazendo a informação como aquela, vou usar um termo jocoso, a arapongagem pura e simples. Como que a gente pode trazer isso para uma questão de Estado? Esse é o questionamento. Boa noite, Alonso. É um prazer revê-lo. Conheci você lá na Guarda Municipal de Várzea Grande. Realmente sua pergunta é muito ampla, né? Primeiro porque há uma confusão muito grande com relação a dado e conhecimento, né? Nós temos uma metodologia de produção do conhecimento. É como se fosse você estivesse pesquisando um trabalho científico. Aliás, o Dr. Denilson Feitosa, de Minas Gerais, ele tem um livro que ele, inclusive, vai até o Sharma Kent. Sharma Kent, para quem é da inteligência, é um clássico da inteligência. Sharma Kent foi o responsável pela acepção trina da inteligência. Ele pegou a inteligência, porque havia antes do Sharma Kent, né? Lá em 1940, mais ou menos, as pessoas tinham uma confusão. O que vem a ser inteligência? Sharma Kent, aliás, ele tem outra frase bacana que ele fala assim: quando tudo é inteligência, nada é inteligência. Porque a gente verifica as pessoas falando de inteligência, não é seu caso, Alonso, muito longe disso, mas as pessoas comentam de inteligência de uma forma tão pueril, tão superficial, e há uma densidade teórica muito forte. Nós temos escritores, por exemplo, Joanisval Brito, tem várias obras excelentes. Tem o Dr. Marcos Sepic, né? O doutor da FGV, tem um material muito bom, né? E o Sharma Kent, a Priscila Antunes Brandão também, outra escritora renomada aqui do Brasil, para ficar aqui no Brasil, né? E eu tenho essa preocupação de saber realmente discernir o que é inteligência. E por conta disso eu tenho um rigorismo na produção, eu tenho uma metodologia de produção do conhecimento. Voltando para o Sharma Kent, quando ele falou que a inteligência, ela tem que entender ela sobre 3 aspectos: inteligência com quanto produto, inteligência com quanto organização, inteligência com quanto processo. Então, facilitou bastante para a gente para entender que inteligência. Você está falando agora de inteligência, e há uma confusão também no meio lá fora, que a pessoa lembra que a inteligência está afeta ao aspecto cognitivo, que aí já é outra área que não diz respeito à inteligência. Mas o Denilson Feitosa, ele trouxe uma situação nova, inclusive essa situação nova eu aprendi com o Renato Pires, que está aqui, escritor de vários livros, lá de Minas Gerais, né? Ele trouxe um método, né? Então seria a quarta dimensão da inteligência, além daquelas 3 do Sharma Kent, aí o Denilson Feitosa colaborou com o método. E esse método, tá? Ele tenta aproximar a ciência da inteligência. Você produzir o conhecimento. Então, percebe que onde eu quero chegar? Que é muito complicado você produzir o conhecimento. Não é fácil. Então, o que a gente vê circulando são dados, né? Agora, o conhecimento. Agora, uma das características fundamentais, já caminhando para o final, uma das características fundamentais do conhecimento produzido pela inteligência é o sigilo. Porque, senão, todos os órgãos, saúde, educação, todos eles, meio ambiente, que produzia esse conhecimento, era conhecimento de inteligência ou não. Então, o conhecimento de inteligência, ele se difere justamente porque ele tem essa característica do sigilo. Ele é resguardado. Então, essa abertura, eu até sei onde você quer chegar. A facilidade de acesso a essas informações que todos os estados tivessem para facilitar até para você, o seu serviço. E eu cito até um exemplo. O caso do DPEM, Departamento Penitenciário Nacional, né? Hoje, os estados encontram dificuldade muito grande, porque quando a polícia apreende um preso, um apenado, que ele cumpriu a pena em determinado local, é banco de dados do estado. Ele não sabe se ele cumpriu lá no Maranhão, se ele cumpriu. Então,
essa vontade sua é uma vontade do Brasil. Só que, assim, nós temos que ter bem esse cuidado para saber o que é dado, que pode circular e o que é conhecimento. E sempre observando o fator sigilo próprio da atividade de inteligência. A filtragem é extremamente necessária daquilo que efetivamente pode ser comunicado e aquilo que não pode. Ela é extremamente necessária. Você tem que ter realmente esse filtro daquilo que é sigiloso. Sim. Que alguns autores chamam de assuntos de Estado. Existem coisas que você realmente não pode facilitar o acesso, né? Realmente é isso. Mas é dentro disso que você falou que aquilo que eu estava realmente querendo abordar, né? E é muito importante isso, para que a gente, como eu disse, para que a gente consiga ter uma certa antecipação, né? Não é um Minority Report, mas é que a gente consiga ter uma certa antecipação de fatos, que a gente consiga trabalhar com mais facilidade. Ok. Pessoal, eu acho que a gente está chegando ao final de nossa conferência virtual, brilhantemente conduzida nesta oportunidade pelo Coronel Clarindo Alves de Castro. Aproveitar a oportunidade e agradecer também a presença do Major Marcelo, da Polícia Militar do Estado de Rondônia. Nós estamos também com o Tenente Coronel Onivan, da Paraíba, presente. O Onivan vai fazer a palestra da semana que vem sobre vitimização policial, que é um tema que está aí hoje no topo da crista, né? Dos debates, das discussões, das palestras, também importantíssimo. O Onivan tem um grande banco de dados em termos nacional, né? Então, ele é referência no debate desse tema e já é um convite antecipado para a próxima palestra, que é a semana que vem, mesmo horário, a gente fala assim, mesmo bate horário, bate local. O Coronel Alzor está querendo falar, vamos abrir ali, vamos ver se ele libera com o polegar, né? Que diferencia a gente dos símios, e para fazer o encerramento. E também eu acho que antes do Coronel Azul, não sei se ele vai passar para o Castro ou o Castro faz o encerramento, então vamos ver a sequência aí, né? O Azul fala primeiro? Então tá. Na verdade, agradecer a todos, né? Passar o Castro encerra ou você encerra. Eu queria dar um abraço no Marcelo. O Marcelo é um amigo de longa jornada lá da Polícia Militar de Rondônia, né? Sempre à frente, junto com a FENEM, desbravando aquela região para a implantação do termo circunstanciado de ocorrência, ciclo completo de polícia. E fica desde já, Marcelo, se você estiver nos ouvindo, eu vejo a sua foto aí. Marcelo, fica o convite para uma próxima oportunidade, a gente vai trocando ideia. Marcelo, saibam todos, ele implantou recentemente um projeto bastante audacioso ligado à violência doméstica e familiar contra a mulher. Talvez uma experiência que sei que não é inédita, mas talvez pelo arrojo dele, pelo carinho como ele conduz essas iniciativas, tenho certeza que ele pode agregar alguma coisa e contribuir, talvez numa conferência a várias vozes sobre esse tema, numa próxima oportunidade. Fica aí o convite, Marcelo. Abraço a todos os nossos amigos de Rondônia, tá? Eu devolvo a palavra para o Edson Rondon, pedindo a ele que lembre que semana que vem, na quinta-feira, nós vamos ter mais uma dessas nossas palestras, né? E se puder já adiantar quem é, e convidar os nossos conferencistas. Como eu estava falando, né? Como eu estava falando, o Coronel Onivan, da Paraíba, vai palestrar sobre vitimização policial. Ele possui um grande banco de dados, um acervo, inclusive, de vídeos, né, onde se registra eventos que resultaram em morte de policiais em todo o Brasil. É uma referência sobre o tema e fica já o convite do nosso Instituto Brasileiro de Segurança Pública para que na semana que vem a gente, nesse mesmo bate-horário, né, no bate-canal, a gente retome com este encontro. E aí eu deixo esse tempo que nos resta ao Coronel Castro para ele fazer o encerramento, as considerações, os agradecimentos. Também aproveitar para finalizar, agradecer aí a todos os amigos que participaram nessa oportunidade, dessa palestra. Rodrigo, Coronel Alessandro, Coronel Antônio Moraes, Nazareno, Coronel Marlon Tesa, Coronel Rainho, né?
e outros mais. Eu vi aí o Major Leal também, do Mato Grosso, Tenente Coronel Leal, né, promovido já do Mato Grosso. Então, agradecer a presença de todos e na próxima oportunidade a gente torna a se encontrar. Eu deixei no chat, na lateral, justamente o formulário de preenchimento para quem se interessar o cadastro junto ao nosso instituto, e depois, qualquer coisa, é só entrar em contato que a gente formaliza justamente a burocracia de filiação. Coronel Castro, sinta-se à vontade e logo em seguida a gente encerra, tá ok? Muito obrigado, Rondon, muito obrigado, Coronel Azor, muito obrigado, senhores aí participantes. Gostaria de cumprimentar todos aí que foram nominados aí pelo Rondon, tá? Até aproveito a presença do Gabriel, Rondon, e peço para que ele entre na fila de apresentação, porque ele tem um trabalho bacana, doutorado dele, sobre ciências policiais. Né? Eu acho que, não sei se ele já falou aqui, senão eu penso que seria um assunto muito importante. E para quem não sabe, o trabalho dele, inclusive, despertou o interesse da Europa. Portugal, autoridades policiais chamaram o Leal para apresentar as ciências policiais nesse denso trabalho que ele fez, né? Inclusive tem 2 livros estudando sobre ciências policiais. Ele vai com essa tese apresentar lá em Portugal. Agradecer a presença da Sônia, do Pires, vários amigos aqui, o Bonhoff, né, lá de Santa Catarina também, e dizer que foi uma oportunidade muito honrosa para mim fazer parte. Eu já fazia parte, mas como palestrante aqui desse seleto grupo foi, para mim, uma excelente oportunidade, até porque aqui está se discutindo segurança pública assim, em altíssimo nível. Tá? É uma oportunidade muito rica para a gente aprender. Mesmo estando aposentado, né, Rainho, eu vejo vários coronel-medeiros, né, estudiosos da segurança pública também, mas é importante para a gente rever os amigos e discutir nesse nível, né, de ciência a segurança pública. Muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima oportunidade. Grande abraço. Boa noite. Fiquem na paz. Até a próxima, gente. Até quinta-feira, semana que vem.